Estar na faculdade é um momento muito diferente e eu sei que se tu tá aí pensando em entrar na faculdade de psicologia ou se já começou as tuas aulas, tu quer saber como se destacar na faculdade e ter, é claro, as melhores experiências, aproveitar o máximo possível esse ambiente acadêmico que é um ciclo muito legal da nossa vida. E nesse vídeo eu vou te falar exatamente sobre isso com a experiência de alguém que já tá no finzinho do curso de psicologia e saber as melhores formas de como se destacar e aproveitar o máximo possível as oportunidades da faculdade. Olá, amada! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Se tu não é inscrita ainda, já aproveita e clica no botão aqui embaixo. Aqui eu falo sobre autoestima, autoconfiança, rotina, hábitos, como cuidar da tua saúde mental e, é claro, como é estar na faculdade de psicologia. Eu tô no 7º semestre, já tô no finzinho do curso e por isso eu tenho muitas experiências adquiridas aí. E aqui eu vou te passar algumas coisas que são fundamentais. Se tu quer aproveitar ao máximo possível, se destacar, mostrar quem tu é, se tornar aí uma pessoa conhecida dentro da faculdade, ou pelo menos aproveitar as melhores oportunidades e não chegar lá no fim da faculdade sem ter feito quase nada. Aproveitar as oportunidades é muito importante, é por isso que algumas pessoas me perguntam o que fazer no início da faculdade e a única dica melhor que eu posso te dar é simplesmente aproveita o máximo possível. Esteja no campus, esteja presente, eu acho que essa é uma das primeiras dicas que eu posso te dar pra tu que tá aí começando, que tá no 1º, no 2º semestre. Aproveita a faculdade, aproveita o campus, os professores, os colegas, os trabalhos. Isso é a melhor dica que eu poderia dar e algo que eu sei que vai tirar um peso enorme das costas de quem tá aí começando. Se tu tá no iniciozinho da faculdade, pode ser que tu queira fazer muitas coisas, que queira fazer estágio, que queira aproveitar os grupos acadêmicos e claro, isso é importante, mas a minha primeira dica é vive. Aproveita para conhecer o campus, aproveita para conhecer o prédio de psicologia, o laboratório, os professores, conversa com eles, realmente o que der na telha, tu faz, mas esteja presente. Uma coisa que eu não pude aproveitar muito no início da minha universidade foi justamente isso, de estar presente no campus, conversar com os professores, realmente interagir e aproveitar tudo que a minha faculdade disponibilizava, por causa da pandemia. Mas é legal então que tu aproveite para conhecer as coisas, como por exemplo o DCE, né, lá, que tem uma salinha às vezes de cada curso, conhecer os professores, conhecer como que funciona a diretoria do teu curso, conhecer tudo e realmente se ambientar, porque no início é muito diferente. Estar na faculdade é muito diferente de estar no ensino médio, de estar na escola, então é um ambiente muito novo, com coisas muito diferentes e por isso eu tiro o peso das tuas costas e falo que a prioridade no 1º e no 2º semestre deve ser de conhecer o que tem ali. Só de saber mesmo, não precisa, sei lá, se tu sabe que tem um grupo de estudos, mas tu não tá se sentindo pronta ainda, tu quer aproveitar e conhecer as outras coisas, então tudo bem, anota que tem aquela oportunidade, não precisa sair se jogando também, mergulhando em todas as oportunidades, porque tem tantas coisas que é impossível dar conta de tudo. É impossível aproveitar todas as oportunidades da faculdade, porque realmente são muitas. Tem do curso de psicologia, depois tem as oportunidades da própria faculdade, tem muitas coisas acontecendo no mundo acadêmico e esse é um peso que eu tive durante muito tempo de não estar fazendo tudo, mas é realmente impossível. A minha primeira dica é essa, então conheça o que tem na tua faculdade, porque isso vai fazer uma grande diferença, pra depois, no meio do curso, quando tu tiver a fim de aproveitar essas oportunidades, tu sabe exatamente o que tem e exatamente o que faz sentido pra ti. A segunda dica pra se destacar no curso de psicologia é ler todos os textos. E olha, eu vou te falar que isso é muito difícil e eu também não quero que tu ponha esse peso nas tuas costas de ler todos os artigos e todos os slides e tudo que te passarem, porque é simplesmente impossível. Realmente tem alguns professores que vão imaginar que aquela disciplina que eles estão dando é a única que tu tem, sendo que normalmente no curso de psicologia, que é um curso mais pesado, a gente tá tendo aí pelo menos mais umas 8 ou 9 disciplinas junto com aquela. Então é muito comum que os professores passem muitos textos, muitos artigos, muitos slides, muitos livros e capítulos para ler. E aí é claro que tu não vai conseguir ler tudo, mas é importante que pelo menos no início do curso, quando ainda tem menos disciplinas ou quando é algo mais introdutório e que tu tá se descobrindo, que tu tá dando aqueles primeiros passos dentro da psicologia, que tu tente pelo menos ler um pouquinho de cada um para entender também do que tu gosta, o que tu concorda, o que tu não concorda, o que tu acha legal, o que tu acha interessante ou não. Então tenta ao máximo possível pelo menos dar uma lida por cima ou ler o resumo. Se não deu tempo, tudo bem, mas tenta sempre ler os textos e pelo menos se organizar de uma forma que não fique assim, metade da pilha de textos que eles te dão sem ler, porque com certeza é importante, né, se eles estão passando aquilo, então realmente tem um motivo. Depois, conforme o curso vai passando e as disciplinas vão ficando mais intensas e mais aprofundadas, aí sim tu vai ter que realmente diminuir a quantidade que tu lê, porque são muitas coisas pra fazer, mas aí pelo menos tu já vai ter uma ideia do que tu gosta ou não. Então digamos que tu escolheu ali a psicanálise
psicanálise, tu se apaixonou pela psicanálise, ama Freud, ama Lacan, aí tu sabe que tu vai dar prioridade para esses textos, porque se tu vai trabalhar no futuro com aquela linha teórica, então é óbvio que tu tem que se aprofundar nela e ler os textos daquela linha. É claro que tu não vai deixar de lado 100% os textos da TCC, afinal tu tem que passar naquelas disciplinas, mas tu vai dar prioridade pro que tu sabe que tu quer pro teu futuro. A terceira forma de se destacar na faculdade de psicologia, junto com a dica 2, é se organizar bem. Saber exatamente o que tu tem que fazer, quais os trabalhos que tu tem que fazer, as avaliações, saber a data de todas as coisas e se organizar bem para fazer os trabalhos, para não faltar nenhuma avaliação, para estar presente nas palestras, para fazer perguntas e tirar dúvidas. Se organizar, de fato, ter uma rotina de estudos, que é muito importante, porque só a faculdade ali, só o que a gente aprende em aula, não é o suficiente. A gente tem que estar sempre lendo, sempre estudando. E esse é um fato muito importante que as pessoas precisam entender sobre a faculdade de psicologia. A gente está o tempo inteiro sobrecarregados de livros, de artigos e de muitas coisas para fazer, e por isso é extremamente importante saber se organizar para não perder a data de nada, para não deixar de ler alguma coisa que era extremamente importante e participar ali de todas as coisas que estão no cronograma. A quarta dica para tu se destacar na faculdade de psicologia é conversar com os professores. Por mais que pareça algo que é super normal, a maioria das pessoas não tem um contato tão direto, não manda e-mail, não faz pergunta, não vai no fim da aula para conversar, e isso é super rico porque os professores têm muita coisa a ensinar para quem tá ali se disponibilizando a aprender mais. Eles podem te passar mais artigos, mais capítulos, mais conhecimento. Então, se tu gosta daquela área, se tu se deu bem com o professor, se tu achou a metodologia dele legal, vai lá no fim da aula e conversa. Fala que tu tem bastante interesse nessa área. Às vezes tem até propostas de estágio, de emprego, e enfim, bolsas de estudo que eles podem te dar, ou que eles podem pelo menos te recomendar, justamente porque tu foi uma das poucas pessoas que foi ali conversar, perguntar, tirar dúvidas e realmente criar um networking com os professores. Durante a pandemia, a gente não teve um contato tão próximo com os professores e eu sinto que isso foi algo bem ruim. Saber quem são os professores e eles saberem quem tu é super importante e com certeza vai te destacar muito. A quinta dica para aproveitar o máximo possível a faculdade, é uma dica que eu não poderia deixar de dar, é participar de grupos de estudos ou de iniciações científicas, principalmente no início da faculdade. Deixa aqueles 2 semestres iniciais para estudar, para entender como a faculdade funciona, mas depois disso, se tu acha que seria legal, eu recomendo muito que tu participe de grupos de estudo, de iniciações científicas, de coisas que realmente te aprofundem no mundo acadêmico. E por que eu digo isso? O primeiro ponto é que é muito legal para tu aprender mais, é óbvio. No grupo de estudo, tu vai ter um tema em específico, uma área da psicologia, por exemplo, que tu vai estudar, e aí junto com outras pessoas vocês vão debater, vocês vão pesquisar, conversar, estudar juntos sobre o mesmo tema. Isso é muito legal para se aprofundar quando vocês viram alguma disciplina na faculdade que não foi o suficiente para dar todo o conhecimento necessário sobre determinado assunto. O segundo ponto de participar de grupos de estudo, de iniciação científica, é que tu vai conhecer pessoas, e não só conhecer, mas criar amizades, criar networking, e isso é muito importante. Se tu já sabe uma área que tu gosta, se tu já sabe ali que tu quer participar da liga acadêmica ou do grupo de estudos de neuropsicologia, então tu vai se juntar com pessoas que têm o mesmo gosto que tu. Assim vocês vão poder trocar assuntos, trocar conhecimentos, trocar amizade, trocar networking, trocar outras pessoas que conhecem outras pessoas que conhecem outras pessoas, que podem te dar oportunidades muito legais, tanto dentro da faculdade quanto depois, quando tu se forma. Então eu realmente recomendo que tu busque esse tipo de grupo. A iniciação científica também é muito legal, além de dar bolsas para determinados alunos que vão ali estar realmente se aprofundando, e como a gente já falou aqui no vídeo, que vão estar se destacando. Então é muito legal, porque tu vai adquirir conhecimento, vai criar networking e, é claro, vai estar estudando sobre um assunto que tu tem bastante interesse. Além disso, ir pro teu currículo. Os grupos de estudo não vão pro currículo, mas as iniciações científicas, se tu quiser, se tu se aprofundar e se destacar nelas, tu pode usar como uma forma de conseguir empregos aí, de se destacar no mundo do trabalho depois da faculdade também. Aproveita os primeiros semestres para buscar informações sobre isso, quais grupos que tem, quais iniciações científicas que estão disponíveis aí, sobre quais assuntos, como que funciona para entrar, se tem processo seletivo, e aí tu já vai saber mais ou menos o que te interessa ou não, para no futuro tu poder aí decidir se tu vai querer participar ou se dá para passar batido e não faz tanta diferença para ti. É muito importante lembrar nesse vídeo que eu tô falando formas de se destacar, mas tu não precisa fazer todas elas.
Depende muito do que tu tá afim, do que tu acha que vai realmente fazer diferença pra ti. E esse é um ponto do autoconhecimento durante a faculdade que é muito importante de ter. Durante a faculdade é como se te mostrasse um cardápio de várias opções possíveis dentro da tua profissão. Dentro da psicologia não é diferente. A profissão de psicólogo envolve muito mais do que só a clínica, só o consultório. Existem muitas áreas possíveis, muitas linhas teóricas possíveis, e por isso é muito legal que durante a faculdade tu já perceba quais que te interessam mais e quais que tu não concorda, que tu não curte, porque assim tu vai tomando decisões que te levam para mais perto de ter sucesso profissional naquela área. Então é claro que se tu não quer, por exemplo, participar de um grupo de estudos, se tu acha que não vai ser legal pra ti, se tu não tem interesse em pesquisa, tudo bem, isso faz parte do teu autoconhecimento durante a universidade e não quer dizer que tu não vai se destacar. Afinal, tem muitas outras formas, como a gente viu aqui no vídeo. Então é muito importante que tu saiba exatamente, ou pelo menos que tu tenha uma ideia, de qual que tu quer que seja o teu futuro naquela área, qual linha teórica, porque aí tu vai poder tomar decisões mais assertivas, ou também, né, pesquisar, dar uma banda por todas as opções para poder ver qual que te interessa mais. E para finalizar, a sexta dica que eu preciso te dar e que vai te ajudar muito, não só na faculdade de psicologia, mas na vida, é pesquisar e ir além. Eu sei que pode parecer que o que os professores estão te passando é muito conteúdo, é muito denso, é muito intenso e muito profundo, mas quando a gente vai pesquisar, e principalmente se tu tem interesse naquela área, tu vai perceber que tem ainda muito mais coisa. A faculdade de psicologia é realmente um pouco generalista, então a gente se forma sabendo um pouquinho de tudo. E é por isso que quando tu sabe exatamente qual área ali, qual partezinha da psicologia que tu tem interesse, tu vai poder pesquisar mais, fazer pós-graduações, mestrado, doutorado, enfim, vai poder se especializar naquela área. E durante a faculdade, é legal que tu aproveite ali as matérias que tu mais gostou, que mais te chamaram a atenção, para pesquisar e ir além. Porque por mais que pareça que o professor tá te passando muita coisa, ele tá passando só a pontinha do iceberg da quantidade de pesquisas, de estudo e de informações que a gente tem sobre aquela matéria, né, sobre aquele conteúdo em si. Sim, parece muita coisa, mas é legal que se tu tem interesse sobre aquela disciplina, sobre aquele assunto, aquele conteúdo que tu tá vendo, que tu vá pra casa e dê uma boa pesquisada, veja vídeos, pesquise artigos, pesquisas, porque tudo isso vai fazer muita diferença e tu vai se aprofundar muito mais e vai ser um diferencial, é óbvio, no teu conhecimento sobre aquele conteúdo. Se tu se prender só ao que te passam na faculdade ali, de alguns artigos, dos slides que o professor passa, tu vai ficar muito no senso comum do que todo mundo sabe. Então, se tu quer se destacar, não tem nada melhor do que pesquisar e ir a fundo por conta própria sobre aquele conteúdo que tu gostou, em casa, ali, contigo mesma, e aproveitar para pesquisar bastante e se aprofundar por conta própria. Porque por mais que a faculdade seja ótima, eles têm que realmente balancear a quantidade de conteúdo que eles vão passar. E não tem como passar todos os conteúdos do mundo inteiro, não tem como explicar e ensinar tudo o que a psicologia tem a oferecer hoje em dia. São muitas coisas e a faculdade tem uma hora ali obrigatória que realmente não conseguiria mostrar tudo do mundo, né? Tudo da psicologia. Ainda mais quando a gente pensa que, como uma ciência, existem estudos, pesquisas e conhecimentos novos surgindo a cada dia sobre a nossa profissão. Mas é isso, essas são as minhas 6 dicas de como se destacar na faculdade. Se tu gostou desse vídeo, já aproveita e deixa o like aqui, se inscreve. Se tu gosta de conteúdo diário sobre psicologia e saúde mental, autoestima, já aproveita e me segue na rede social ao lado. E a gente tem vídeo aqui toda terça e quinta às 6 horas, então aproveita e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo, amada!